Inscreva-se agora no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos Testemunhas de Jeová. Nessa congregação, eu fui para essa congregação já com um amigo daquela primeira congregação da adolescência, né, da adolescência que eu conheci por lá. E ele, lá pelas tantas, ele virou um dissidente. Ele começou a ter contato com algumas informações e aí ele não se sentiu mais à vontade para isso, para continuar na organização e saiu. Mandou e-mail para todo mundo, na época eu me aborreci com aquela situação, carimbei que ele era uma aposta e deixei de falar com ele, né? E depois no final eu vou falar dele. Mas assim, no final das contas, eu fui uma das pessoas que encontrou provas de que ele estava falando mal da organização na internet. E aí, naturalmente, eu entreguei e aí ele foi pressionado e terminou pedindo dissociação. Algum tempo mais tarde, nessa brincadeira eu fui me aproximando do corpo de anciãos, né? E algum tempo mais tarde chegou, eu resolvi que eu queria fazer uma faculdade. E aí começou o inferno, porque nesse período a minha irmã estava passando por problemas no casamento e isso estava afetando a saúde dela e ela ficou com depressão. Minha mãe sentia depressão também, chegou até a escrever uma carta de suicídio. Inclusive, eu acredito as depressões das duas ao tempo que elas estão na organização, muito embora elas não reconheçam isso. Mas enfim, e aí eu resolvi fazer a faculdade, porque eu vi que eu não estava conseguindo pagar minhas contas e eu estava muito aperreado de grana. E aí eu resolvi fazer uma faculdade. E fui fazer o vestibular e passei. O vestibular que eu falo, o Enem. E aí foi quando eu fui aprovado para a faculdade de Direito, daqui na Universidade do Amazonas, Federal do Amazonas. Feito isso, eu fui comunicar ao ancião, o presidente, aquele mesmo que eu falei que eu gosto. Mas ele ficou decepcionado porque ele tinha planos para mim, aquela coisa toda. Mas no final das contas ele falou, olha, é o que tu quer, beleza, a gente vai só tu não perder reunião. Então ele me apoiou muito, ele e o corpo de anciãos todo me apoiou muito. Quer dizer, nem todo, né? Aí que eu vou entrar nos problemas logo em seguida. Só que aí eu passei muita dificuldade, né? Em ter que conciliar a faculdade com o trabalho e mais a congregação. E mais o meu casamento, lógico, né? Então, foi muito intenso. E aí, nesse período de tempo, a minha irmã também pensou em tirar a própria vida, o casamento não deu certo, ela se separou, e ela foi desassociada porque existe um machismo muito grande dentro da organização, né? Eles tentaram atribuir o fato de o casamento dela não estar dando certo ao fato de ela trabalhar, ou seja, uma mulher não pode trabalhar e ela ganhava mais do que o marido se sentia diminuído por isso e no final das contas ela peitou o corpo de ancião, disse que ia continuar trabalhando e enfim, por outras razões, para além dessa, o casamento dela terminou. E isso foi um baque muito grande, porque a desassociação da minha irmã foi muito pesada para mim. Ela ficou desassociada 1 ano, 7 meses e 4 dias. Escreveu 5 cartas para voltar e isso foi me angustiando. E foi quando eu comecei a pesquisar algumas coisas, né? Eu resolvi que eu ia revisitar todas as coisas que eu tinha aprendido na organização. Então eu fui pesquisar de novo sobre de onde que eles tiraram a proibição do aniversário, de onde que eles tiraram a proibição de Dia das Mães e dos Pais, e eu comecei a não encontrar a base, né? Claro que o aniversário já há muito tempo, já há alguns anos, que eu, por ter passado uma situação muito constrangedora no trabalho, no qual eu não consegui justificar, fundamentar a questão do aniversário para o pessoal no trabalho, eu passei uma vergonha enorme. E eu fiquei com aquilo ali preso, na garganta de ódio, porque eu disse, cara, como é que a organização me submete a isso? E aí eu parei, em função disso, de levar pessoas para os estudos bíblicos, né, quando eu fazia estudo bíblico, porque eu não queria explicar o que estava no livro, eu queria explicar aquilo que falava, o que estava na Bíblia, né? Olha, a Bíblia não fala nada sobre aniversário, não proíbe, mas a organização sim. Então, se você quiser entrar, você vai ter que lidar com isso. Então eu sempre colocava isso. E a minha esposa me acompanhava e concordava comigo em relação a isso também, mas ela também aceitava que era uma proibição da organização e assim ela ia dizendo, inclusive isso nos estudos dela, para quem perguntava. Mas enfim, eu fui revisitando muitas das coisas, fui lendo livros, fui pesquisando publicações, e isso foi me deixando já um pouquinho incomodado com determinadas coisas, mas como eu estava muito envolvido com a dianteira da congregação e acreditava muito que ali ainda era a organização verdadeira e por isso eu precisava manter aquele ambiente limpo, eu terminei encontrando problemas com vários viajantes, porque eu estava superintendente, né? Porque eu já estava fazendo faculdade, eles queriam a minha cabeça por causa disso,
célula ministerial fazendo faculdade, e eu também estava muito alinhado com o corpo de anciãos que estava lá, que era um corpo de anciãos grande, enfim, a exceção de 2 pessoas, até que eu me deparei com um ancião que contava para os 4 cantos que pagava propina para servidores públicos aqui no Amazonas. E ele começou a conspirar contra o corpo de anciãos porque ele acho que tinha os próprios objetivos dele, e ele se aliou com outro irmão do corpo de anciãos que mentia para Deus e o mundo, um cara muito orgulhoso, não tinha onde cair morto, mas muito orgulhoso. Eu acho que ele achava que o tempo que ele estava como, o fato de, tipo assim, já que ele não tinha conquistado nada secularmente falando, a única posição de autoridade da vida dele era ser ancião, e aí em função disso ele tratava aquilo ali como se fosse uma empresa, como de fato é. Mas ele se achava muito autoridade. E aí eles estavam sempre conspirando para conseguir ser coordenador, né? Ou então conseguir algum tipo de prestígio. Começou a patrocinar viajante, aquela coisa toda. Eu sei que ele começou a criar tanto tumulto dentro da congregação que eu resolvi, como eu era servo de contas, e me colocaram numa assembleia, eu resolvi gravar uma conversa com esse cara, no qual ele confessou tudo. E eu entreguei para o corpo de anciãos, eles não fizeram nada. Inclusive, o próprio ancião que eu gostava, ele resolveu não avançar com isso. Essa gravação chegou em Betel mandou pro superintendente de circuito, que também não fez nada porque o cara patrocinava ele. Então, aí foi quando eu vi que o Espírito Santo não era quem designava, né? Porque se o cara já tinha essa conduta de pagar propina antes de se tornar ancião, então certamente não era o Espírito Santo. Então foi um choque também de realidade. A designação não era por ser, não era pelo Espírito Santo, era homens que queriam designar quem quisesse e fim de conversa. Então eu comecei a afastar algumas das doutrinas, né? E aí, no final das contas, chegou um superintendente esse mesmo superintendente que jogou panos quentes, veio pra cima de mim, querendo saber minha motivação, aquela coisa toda. Disse que eu era materialista porque eu fazia faculdade. Minha esposa também começou a fazer faculdade logo em seguida, mas não na mesma área que eu, mas eles achavam que ela também estava fazendo direito, e fazer direito para eles é ficar rico. Pelo meio do engano, né? Não fiquei rico até hoje. Mas assim, no final das contas, eles terminaram pressionando muito e terminaram cancelando todos os anciãos da congregação, exceto esses 2. E um outro irmão idoso que terminou falecendo recente, ele foi mandado para outra congregação. Então, no final das contas, ele fez uma limpa, né? Foi um negócio assim que repercutiu na cidade inteira. E paciência, né? Fiquei muito chateado, fiquei triste. Aí logo em seguida ele foi perseguir meu pai, que ele também já era ancião e já era perseguido há muito tempo, mas como estava aliado a mim, ele era do mesmo circuito, ele foi para a congregação do meu pai, e lá cancelou meu pai, porque minha irmã estava desassociada, e ele alegou que meu pai estava tendo associação com a minha irmã. Meu pai disse, olha, ela tem depressão, se eu parar de falar com a minha filha, ela vai se matar. E aí minha irmã ficava tentando ir escondida para casa do meu pai, dos meus pais, né? E aí eu sei que a situação foi tão dura que teve uma situação em que minha irmã ela trabalhava numa usina, e ela ficou na beira, assim, do parapeito da usina para se jogar. E eu tive que falar com ela no telefone para dissuadir, até que meu pai chegou lá e conseguiu tirá-la a tempo. Então foi um estrago muito grande, assim, na vida da minha irmã, na vida da minha família toda. E isso foi me enojando, e aí à medida que eu fui fazendo pesquisas e fui começando a ver algumas coisas, mas eu não queria aprofundar, porque sabe quando você sabe que tem merda ali, desculpa a expressão, mas você sabe que tem um cheiro horroroso e sabe que tem um problema ali, só que você não quer cavar, porque talvez por orgulho, porque você não quer admitir que você gastou quase 20 anos da sua vida ali e tinha uma coisa errada. Então eu terminei que fui postergando isso aí. Até que quando meu pai foi removido do cargo de ancião, eu fiquei chateado e eu mesmo entreguei meu cargo, porque eu sabia que se eu lidasse com o superintendente e ele viesse querer vir com a mesma conversa que ele veio para cima de mim, eu ia dar um soco na cara dele. Porque o que ele fazia? Ele fazia as famosas visitas de pastoreio, chegava lá, tirava a pessoa do sério, a pessoa falava uns absurdos, algumas coisas na cara dele, umas verdades na cara dele, e ele dizia que aquilo ali era um desrespeito à ordem teocrática, e ele ia cancelando todo mundo. Ele tirou os únicos pioneiros que davam 70 horas na congregação, ele tirou, né, do cargo de pioneiro. Então, era um cara que ele estava mais preocupado em demonstrar poder, né? E no final das contas ele afetou várias famílias, né? Emocionalmente, enfim. E eu fiquei desgostoso, resolvi entregar o cargo de servo ministerial e me dedicar ao meu trabalho mesmo. E que é impressionante. Eu passei tanto tempo dentro, sabe, convivendo com conspirações, com confusões, com articulações para você
que a gente via lá, um querendo pegar o privilégio do outro. Eu mesmo participei disso, de certo modo, mais em defesa do que em ataque. E que quando eu deixei, né, o cargo de servo ministerial, eu estranhei muito, porque eu não sabia o que era ter paz, e eu comecei a ter paz. E comecei a gostar disso. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.